Você sabia que Bob Ross foi sargento? Antes de se tornar a voz tranquila e o mestre da pintura que todos amamos, Ross teve uma carreira completamente diferente no exército. Ele serviu como sargento na Força Aérea dos Inapisikiwa, onde era conhecido por seu caráter rigoroso. Mas a vida dura no exército o afetou, e um dia ele decidiu deixar esse mundo para trás. Ele trocou seu chapéu de sargento por uma paleta e seguiu sua verdadeira paixão, a pintura. Essa ousada decisão não apenas mudou sua vida, mas também trouxe alegria a milhões. Seu icônico programa de TV, A Alegria da Pintura, mostrou sua técnica única de pintura a óleo sobre superfícies úmidas e apresentou aos espectadores um mundo de paisagens serenas, como árvores felizes e montanhas tranquilas. Sua história nos lembra que nunca é tarde para seguir nossos sonhos. O que você faria se tivesse que mudar sua vida? Todo ano, esta encantadora cidade na Itália se transforma em um conto de fadas de inverno com a maior árvore de Natal do mundo. Mas aqui está o detalhe: não é uma árvore de verdade. É uma incrível instalação de luzes, com mais de 750 metros de altura, brilhando com milhares de luzes coloridas. Localizada na encosta de uma colina, essa enorme estrutura brilha intensamente e pode ser vista a muitos quilômetros de distância. Desde sua criação em 1981, a árvore se tornou um símbolo amado do Natal para os moradores e turistas. Ela é feita com luzes brilhantes, dispostas na forma de uma árvore de Natal tradicional, quase alcançando 1 milha de altura. Todos os anos, Gubbio realiza uma cerimônia festiva de acendimento das luzes, atraindo visitantes de todo o mundo e trazendo um clima natalino à cidade. Imagine desfrutar dessa magnífica visão, enquanto prova as delícias locais da culinária italiana. Se você estiver na Itália durante a temporada de festas, ver esse espetáculo incrível deve estar na sua lista de desejos. Acredite ou não, o Mini mudou a condução para sempre. Este carro icônico, apresentado pela primeira vez em 1959, foi uma verdadeira revolução por causa de sua incrível eficiência de combustível, percorrendo mais de 50 milhas com apenas 2 galões de gasolina. Imagine dirigir tranquilamente pelas ruas movimentadas da cidade, gastando menos em abastecimento. Seu tamanho compacto não era apenas estiloso. Esse design inteligente permitia estacionar e manobrar facilmente em espaços apertados, onde carros maiores enfrentavam dificuldades. Com o crescimento das cidades e o aumento do tráfego, o Mini se tornou um símbolo de transporte acessível. Ele rapidamente conquistou a popularidade entre os moradores urbanos que precisavam de um carro prático e elegante. A fusão de inovação e funcionalidade fez do Mini a escolha favorita de muitos, mostrando como uma engenharia inteligente pode transformar as viagens do dia a dia e ter um impacto duradouro na cultura automotiva. Você já parou para pensar como um carro pequeno pode fazer uma grande diferença? Você sabia que os alces são ótimos nadadores? Esses gigantes podem mergulhar até 6 metros de profundidade para comer plantas aquáticas deliciosas. Com suas pernas longas, eles se movem facilmente na água, e seus pulmões fortes permitem que fiquem submersos por até 30 segundos enquanto buscam alimento. Essa habilidade incrível de nadar dá a eles acesso à vegetação saborosa, que outros herbívoros não conseguem alcançar, o que os coloca em vantagem em seu habitat. Imagine como é legal mergulhar fundo em busca de comida, enquanto outros apenas observam da superfície. O segredo da sua flutuabilidade está em seus corpos musculosos, que flutuam facilmente, tornando-os ideais para procurar alimento em corpos d'água. Ao se alimentar dessas plantas subaquáticas, os alces desempenham um papel único na manutenção da saúde de seus ecossistemas. Quem diria que esses gigantes pacíficos têm habilidades tão impressionantes? Difícil de acreditar, mas os crocodilos têm uma terceira pálpebra. Essa característica incrível é chamada de membrana nictitante e desempenha um papel importante para que esses répteis possam viver bem na água. Quando os crocodilos nadam, sua terceira pálpebra cobre os olhos, protegendo-os de sujeira e água, enquanto ainda conseguem ver claramente. Essa adaptação única é especialmente útil durante a caça ou ao se mover em águas turvas. Ao contrário dos olhos humanos, que são protegidos apenas pelas pálpebras, os crocodilos desenvolveram essa camada extra de proteção, mostrando a engenhosidade da natureza. Isso os ajuda a permanecer alertas mesmo debaixo d'água, o que é crucial tanto para predadores quanto para presas. Então, da próxima vez que você ouvir sobre crocodilos, lembre-se de sua terceira pálpebra. É apenas uma das muitas características incríveis que os ajudam a sobreviver na natureza.
Acredite ou não, pizzas doces existem. No aconchegante restaurante chamado Pizzas Patos, os amantes da comida podem mergulhar em um mundo de sabores que desafiam a ideia tradicional de pizza. Suas pizzas doces são uma reinterpretação criativa do prato favorito. E entre as várias opções, a Ferrero Rocher se destaca como a mais popular. Inspirada no famoso chocolate Ferrero Rocher, essa pizza única combina uma massa crocante com chocolate rico, um creme de avelã e uma pitada de nozes picadas, criando uma sobremesa que é ao mesmo tempo luxuosa e divertida. Os clientes estão encantados com essa delícia, tornando-a uma experiência obrigatória para quem deseja satisfazer a vontade de doces. Então, se você está pronto para uma aventura gastronômica e experimentar uma sobremesa de um jeito diferente, que tal dar uma mordida em uma pizza doce? Pode ser que ela se torne o próximo sucesso da sua lista de sobremesas. O tráfego de Londres ficou preso no passado? Parece que sim. Uma pesquisa recente mostrou que a velocidade do trânsito em Londres é a mesma de há 100 anos, o que é surpreendente, considerando os avanços em tecnologia e veículos. Para muitos de nós, pensar em dirigir em uma cidade barulhenta traz à mente imagens de engarrafamentos intermináveis e frustração com paradas e arranques. Surpreendentemente, em 2023, a velocidade média dos carros na cidade quase não mudou, permanecendo em torno de 18 km por hora. Isso revela uma verdade interessante. Apesar de os carros modernos serem mais rápidos e eficientes, problemas de infraestrutura e congestionamentos nos mantêm parados. Semáforos, obras nas ruas e o número crescente de veículos nas vias contribuem para esse tráfego lento. Então, o que pode ser feito para melhorar o fluxo do trânsito e tornar as viagens em Londres mais rápidas e confortáveis? Você ouviu falar do incrível falcão peregrino? Essa ave impressionante é a mais rápida do mundo, alcançando mais de 240 milhas por hora em um mergulho. Você pode imaginá-lo como um predador feroz, parecido com uma águia, mas, surpreendentemente, estudos genéticos mostram que o falcão peregrino está mais próximo dos papagaios coloridos do que dessas aves de rapina. Essa conexão inesperada destaca a diversidade e a interconexão da árvore genealógica das aves. O corpo aerodinâmico do falcão peregrino e sua visão excepcional o tornam um predador notável, permitindo que ele caça pequenas aves em pleno voo. Essas adaptações o transformaram em um símbolo de velocidade e agilidade na natureza. Curiosamente, os esforços de conservação ajudaram o falcão peregrino a se recuperar de forma inspiradora após uma drástica redução de sua população devido ao uso de pesticidas no meio do século XX. Não é incrível como a ciência pode mudar nossa compreensão da natureza? A pressão alta, conhecida como hipertensão, não é apenas um número, ela pode impactar muito o seu corpo. Quando a pressão sobe, o coração libera hormônios especiais, chamados peptídeos natriuréticos. Esses peptídeos são importantes porque avisam os rins para eliminarem o excesso de sódio. E por que isso é importante? O sódio atrai água, e quando há menos sódio no sangue, o volume de sangue diminui, ajudando a reduzir a pressão. Assim, coração e rins trabalham juntos para manter sua saúde. No entanto, se a pressão permanecer alta por muito tempo, esse sistema pode falhar. Por isso, é fundamental monitorar a pressão. Manter a pressão em níveis saudáveis ajuda a garantir o bom funcionamento do coração e dos rins. Você consegue imaginar uma enorme pedra presa desde a Era do Gelo? Kjerag Bolten é uma impressionante rocha encontrada em Kjerag, na Noruega, firmemente encaixada entre duas montanhas. Essa incrível formação geológica mantém sua posição desde o último período glacial, sendo um testemunho da história dinâmica da Terra. Formada pela atividade glacial, Kjerag Bolten oferece uma visão única de como as mudanças climáticas moldaram nossas paisagens ao longo de milhares de anos. A pedra pesa cerca de 1.000 toneladas e está a aproximadamente 1.000 metros acima do fiord Lysefjorden, tornando-se um local popular para aventureiros em busca de fotos emocionantes. Sua presença nos lembra das poderosas forças da natureza e de como, mesmo hoje, elas continuam a moldar nosso planeta. Estando lá e admirando as paisagens deslumbrantes, é impossível não pensar em como a Terra era quando as geleiras esculpiram vales como este. Acredite ou não, a Finlândia oferece uma incrível aurora boreal. Imagine-se sob um céu deslumbrante, pintado com cores vibrantes de verde, roxo e vermelho. Na Finlândia, a aurora boreal ilumina as escuras noites de inverno.
criando uma paisagem mágica. Esse fenômeno impressionante ocorre principalmente de setembro a março, quando o céu está limpo e as noites são longas. Os melhores lugares para observar esse espetáculo da natureza incluem a Lapônia, especialmente cidades como Rovaniemi e Inari. O ar frio e a mínima poluição luminosa aqui criam condições ideais para a visualização. Muitos locais e turistas se agasalham bem para apreciar essa beleza, frequentemente acompanhados pelos sons suaves da natureza. Você sabia que esse espetáculo colorido acontece devido à colisão de partículas do Sol com a atmosfera da Terra? Cada show de luz é único, tornando a experiência inesquecível. Se você já sonhou em ver a aurora boreal, a Finlândia é, sem dúvida, um dos melhores lugares do mundo para isso. Então você está pronto para planejar sua aventura e ver esse mágico show de luzes. Você pode acreditar que uma bomba de hidrogênio foi perdida em 1958? Esse evento chocante aconteceu quando 2 aviões da Força Aérea do Zewan colidiram no ar sobre a ilha de Taibe, perto de Savannah, na Geórgia. No caos após a colisão, um dos aviões acidentalmente despejou uma bomba de hidrogênio nas águas abaixo. Imagine os riscos envolvidos. Em um momento, pilotos experientes controlavam suas aeronaves, e no seguinte, uma arma nuclear caía no oceano. Apesar de extensas buscas, a arma nunca foi encontrada, o que levanta sérias preocupações sobre a segurança dos arsenais nucleares. Este incidente é um dos vários casos em que armas nucleares foram perdidas devido a acidentes, incluindo colisões de aviões e naufrágios. A condição não contabilizada dessas armas nos lembra dos perigos potenciais associados às tecnologias nucleares, destacando a importância de medidas de segurança rigorosas e gestão responsável. E se essas poderosas armas forem encontradas? Essas questões levantam um debate relevante sobre as consequências das armas nucleares em nosso mundo moderno. A verdade é que a berinjela é especial. A berinjela, também conhecida como aubergine, recebeu esse nome por sua forma inicial, que lembra um pequeno ovo branco. Quando você vê berinjelas jovens, pode imaginar pequenos ovos aconchegados entre as folhas verdes do jardim. No entanto, à medida que crescem, esses frutos gordinhos se transformam em versões roxas vibrantes, adicionando cores vivas a qualquer prato ou jardim. Essa bela transformação não só encanta os olhos, mas também fez da berinjela uma favorita nas cozinhas do mundo todo, desde o ratatouille mediterrâneo até pratos asiáticos apimentados. Do ponto de vista nutricional, as berinjelas são baixas em calorias, mas ricas em fibras e antioxidantes, tornando-as uma escolha saudável. Portanto, se você as aprecia assadas, fritas ou grelhadas, as berinjelas são não apenas deliciosas, mas também mostram o charme peculiar da natureza em sua transformação e diversidade. Você já se perguntou por que os lulas de vidro são tão únicas? Essas criaturas marinhas incríveis são quase transparentes, o que as ajuda a evitar a atenção de predadores nas profundezas do oceano. Elas vivem em impressionantes profundidades, de 200 a 1000 metros, e se adaptaram muito bem às águas escuras e frias. Seus corpos transparentes permitem que se misturem ao ambiente, tornando-as quase invisíveis para ameaças ocultas. Mas não é apenas a transparência que as torna especiais. Elas possuem estruturas únicas chamadas fotóforos, que podem emitir luz. Essa habilidade as ajuda a se comunicar ou a confundir predadores em perigo. As adaptações incríveis dos lulas de vidro mostram como a vida pode prosperar, mesmo nas condições mais desafiadoras, revelando um mundo de maravilhas e mistérios logo abaixo da superfície do oceano. Não é surpreendente como a evolução molda esses seres para a sobrevivência? Você vai se surpreender com a banda favorita de Julia Roberts. Julia Roberts, a atriz querida conhecida por seus papéis em filmes icônicos, tem uma paixão inesperada pela música da banda de rock Dave Matthews Band. Esse amor pela sonoridade deles não é passageiro. Levou Julia a participar do clipe de seu sucesso Dream Girl. Imagine a empolgação dos fãs ao ver Julia, que acabou de se tornar mãe de gêmeos, voltando às telas com um visual alegre. O clipe transmite uma atmosfera leve, mostrando seu charme e energia contagiante ao interagir com a banda. É uma combinação fantástica de dois mundos, a vida glamourosa de Hollywood e o espírito vibrante do rock.
Essa colaboração destaca como a arte se entrelaça, mostrando que as estrelas muitas vezes compartilham paixões em comum. A participação de Júlia no vídeo demonstra que até as celebridades valorizam suas bandas favoritas e adoram celebrar sua música. Você tem um músico favorito que te inspira? Por que as orquestras fazem audições às cegas para músicos? Essa prática inovadora, onde os músicos tocam atrás de uma tela, visa eliminar preconceitos durante as audições. Ao esconder a identidade de cada candidato, as orquestras podem focar apenas no talento e nas habilidades musicais, sem se deixar influenciar pelo gênero ou aparência. Esse método tem se mostrado extremamente eficaz, resultando em um aumento significativo no número de mulheres músicos na música clássica. Na verdade, estudos mostram que orquestras que realizam audições às cegas contratam mais mulheres do que aquelas que não o fazem. Essa mudança não só promove a justiça, mas também enriquece a comunidade musical, trazendo vozes e perspectivas diversas. Com o aumento de orquestras adotando essa prática, a música clássica se torna mais inclusiva, refletindo uma ampla gama de experiências e talentos. Como isso afetará o futuro da música? Um helicóptero realmente pode pousar no Everest? Em 14 de maio de 2005, o piloto francês Didier Desailly realizou um feito incrível, tornando-se a primeira e única pessoa a pousar um helicóptero no topo da montanha mais alta do mundo. Desailly pilotava um Eurocopter AS-350 Squirrel, um helicóptero notável, conhecido por sua versatilidade e confiabilidade. As condições eram tudo menos simples. O ar rarefeito e os ventos fortes apresentavam sérios desafios. O helicóptero teve que manobrar em um ambiente onde a maioria dos aviões nem sonharia em voar. Apesar dessas dificuldades, o pouso bem-sucedido de Didier Desailly não apenas demonstrou suas habilidades excepcionais como piloto, mas também ampliou nossa compreensão sobre os limites da aviação. Esse sucesso monumental abriu novas oportunidades para pesquisas e operações de resgate em condições tão severas. Como esse piloto corajoso conseguiu realizar essa manobra arriscada? Você sabia que os pulmões podem flutuar na água? Esse fato surpreendente destaca a estrutura única dos pulmões humanos, que são os únicos órgãos capazes de flutuação. Os pulmões contêm milhões de pequenas bolhas, chamadas alvéolos, cheias de ar. Essa estrutura aérea não só permite que eles flutuem, mas também desempenha um papel importante na respiração. Quando respiramos, os alvéolos se expandem, absorvendo oxigênio do ar que inalamos. Depois, eles liberam o dióxido de carbono, um resíduo, de volta ao ar ao exalar. A construção única dos pulmões maximiza sua eficiência na troca de oxigênio, o que é vital para a manutenção da vida. A capacidade de flutuar pode ser um exemplo interessante de como nossos corpos estão bem adaptados às suas funções. Essa característica não só demonstra o design inteligente da nossa biologia, mas também ressalta a importância dos pulmões para a manutenção da vida. Então, da próxima vez que você fizer uma respiração profunda, lembre-se de como essas bolhas de alvéolos trabalham arduamente, contribuindo para o milagre da vida. Um fato interessante sobre testes de DNA. Em 2006, uma mulher do estado de Washington pediu ajuda social para apoiar seus filhos, o que levou a uma descoberta inesperada na área da genética. Ao fazer o teste de DNA para confirmar a paternidade de seus filhos, surgiram equívocos sobre a biologia humana. Muitos não sabem que os testes de DNA podem revelar muito mais do que apenas laços de parentesco. Eles mostram como a genética funciona, e isso é incrível. Neste caso, os testes não apenas identificaram conexões biológicas, mas também geraram discussões sobre estruturas familiares e o que significa ser pai. Esse caso abriu caminho para debates sobre os protocolos de assistência social e a importância de entender a biologia humana. Então, da próxima vez que você ouvir sobre testes de DNA, lembre-se de que por trás da definição de paternidade pode haver muito mais, como repensar nossas ideias sobre família e conexões. Prepare-se para se surpreender com os bebês de Ano Novo. Você sabia que a chance de nascer exatamente ao meio-dia do dia 1º de janeiro é de aproximadamente 1 em 526? Isso significa que, embora muitos pais sonhem em receber seu bebê em um ano específico, ou até mesmo em um horário exato, a probabilidade disso acontecer é muito baixa. Em muitos hospitais ao redor do mundo, o primeiro recém-nascido do ano é celebrado, tornando esse momento especial tanto para a família quanto para a comunidade. Celebrar o bebê de Ano Novo pode se tornar uma tradição única, onde os pais relembram como seu filho começou a vida.
Todo 1º de janeiro há uma expectativa no ar, enquanto as famílias aguardam a chegada de novas vidas, mesmo que o momento do nascimento ao meio-dia seja raro. Então, da próxima vez que você pensar em começar um novo ano, lembre-se de como pode ser especial o nascimento de uma criança exatamente nesse momento. Você consegue imaginar como é comemorar seu aniversário, junto com o mundo, recebendo o novo ano? Difícil de acreditar, mas o Manananggal persegue as noites das Filipinas. Esta criatura fascinante do folclore filipino é envolta em mistério e instiga a imaginação. Durante o dia, ela parece uma mulher linda, se integrando à vida cotidiana, mas ao cair da noite, tudo muda. Ela se transforma em uma horrível criatura alada, dividindo seu corpo ao meio na cintura e deixando a parte inferior para trás. Com a parte superior flutuando no céu noturno, ela busca vítimas desavisadas para sugar seu sangue. A lenda do Manananggal não é apenas uma história emocionante, mas também um aviso assustador sobre os perigos de confiar em novos vizinhos. Esta história é passada de geração em geração, lembrando as pessoas de serem cautelosas e atentas ao que as cerca. Então, da próxima vez que você encontrar alguém novo, talvez você se pergunte se há algo mais nessa pessoa do que aparenta. Por que a Estátua da Liberdade precisa de tênis? Essa pergunta divertida nos faz olhar para este famoso monumento com humor e imaginação. Com 46 metros de altura, a Estátua da Liberdade é não apenas um símbolo de liberdade, mas também um verdadeiro gigante entre as estátuas. Se imaginássemos que ela usasse tênis, precisaria de um tamanho 869, o que é simplesmente incrível. Claro, estátuas não usam sapatos, mas essa ideia engraçada nos ajuda a apreciar ainda mais sua impressionante altura. Imagine como é andar ao lado dela e como você se sente pequeno. Criada pelo escultor francês Frédéric Auguste Bartholdi e presenteada aos EUA em 1886, a estátua simboliza esperança e amizade. Ela é feita de cobre e originalmente tinha uma cor bronze brilhante, mas ao longo do tempo adquiriu a pátina esverdeada que vemos hoje devido às condições climáticas. Essa transformação acrescenta beleza e charme, tornando-a um destino obrigatório para milhões de turistas todos os anos. Então, da próxima vez que você olhar para a Senhora Liberdade, pense nos enormes tênis que ela precisaria. Você sabia que os tigres não podem ronronar como os gatos domésticos? Ao contrário de seus menores parentes, os tigres majestosos predadores não conseguem emitir o suave ronronar, enquanto os gatos domésticos podem ronronar continuamente devido às vibrações nas cordas vocais. Os tigres expressam sua satisfação de outra forma. Quando um tigre se sente relaxado, ele pode piscar lentamente ou fechar os olhos suavemente, demonstrando confiança e conforto. Além disso, os tigres têm sons únicos para transmitir emoções. Em vez de ronronar, eles usam grunhidos profundos e rugidos que ecoam em seu território. Essa incrível diferença destaca como essas poderosas criaturas adaptaram seus métodos de comunicação à vida selvagem. Então, da próxima vez que você ouvir um tigre, lembre-se de que ele não está ronronando, mas sim expressando seus sentimentos através desses sons impressionantes. A natureza não é incrível? Você sabia que os temperos com abóbora dominam o outono? Com a chegada do outono, uma onda agradável de temperos com abóbora começa a se espalhar por todo os Estados Unidos. Esse sabor sazonal, que mistura canela, noz moscada, gengibre e cravo, se tornou um complemento favorito em muitos produtos. Você o encontrará em todo lugar, desde o famoso latte de abóbora, que aquece suas mãos nas manhãs frias, até cereais e até petiscos para animais de estimação, que fazem seus amigos peludos parte da diversão. Todo ano, as marcas ansiosamente apresentam novas delícias com abóbora, gerando entusiasmo nas lojas e online. Essa tendência pode parecer apenas um começo sazonal, mas é um poderoso lembrete de como os sabores podem criar experiências compartilhadas, despertando nostalgia pelos aconchegantes dias de outono. Então, da próxima vez que você saborear uma delícia com abóbora, pense na alegria que ela traz, não só para você, mas para todos que celebram o encantamento vibrante do outono. Sim, os galgos são considerados os cães mais rápidos. Eles podem atingir velocidades incríveis de até 70 km por hora. Esses cães têm uma história fascinante.
foram criados originalmente para caça e corridas, o que explica seus corpos esguios e pernas longas. Sua velocidade impressionante os ajuda a perseguir presas, mas não são apenas suas habilidades esportivas que os tornam especiais. Apesar de serem rápidos, os galgos são conhecidos por seu temperamento calmo e afetuoso. Quando não estão correndo, muitos deles adoram relaxar, como verdadeiros cães de sofá, o que os torna ótimos companheiros para as famílias. Essa combinação única de energia e tranquilidade fez dos galgos favoritos em muitos lares. Você já pensou em ter um desses cães incríveis? Você sabia que Kiribati é o primeiro a celebrar o Ano Novo? Este incrível país insular no Oceano Pacífico é o lugar onde o sol nasce mais cedo do que em qualquer outro lugar do mundo. A posição única de Kiribati na linha internacional de mudança de data significa que, quando o relógio marca meia-noite no dia 31 de dezembro, os habitantes deste arquipélago já estão comemorando a chegada de 1º de janeiro. Com 33 ilhas espalhadas por 3,5 milhões de quilômetros quadrados de oceano, este pequeno país tem uma cultura rica e tradições vibrantes que ganham vida durante as celebrações de Ano Novo. Fogos de artifício iluminam o céu, a música local enche o ar e as festas reúnem as pessoas para dar as boas-vindas a um novo ano cheio de esperanças e sonhos. Imagine como é maravilhoso ser um dos primeiros a brindar ao Ano Novo, enquanto outros ainda contam até a meia-noite. Que incrível! Você consegue acreditar como os toupeiras cavam túneis tão rápido? Em apenas uma noite, uma toupeira pode criar um túnel de até 100 metros. Essa conquista impressionante mostra suas incríveis habilidades de escavação. As toupeiras são perfeitamente adaptadas à vida subterrânea. Seus corpos são aerodinâmicos e suas patas dianteiras fortes têm garras longas, ideais para cavar a terra. Elas se movem de uma maneira peculiar, usando suas patas como pás para empurrar a terra para os lados. Você pode se perguntar por que esses pequenos seres gastam tanta energia cavando. A verdade é que esses túneis têm várias funções. Servem como abrigo, áreas de caça e rotas seguras contra predadores. As toupeiras se alimentam principalmente de insetos e minhocas. Por isso, suas extensas redes são essenciais para encontrar comida. Curiosamente, seus túneis também beneficiam o ecossistema, arejando o solo e ajudando na drenagem da água. Então, da próxima vez que você ver um montinho de terra no seu jardim, lembre-se do incrível mundo subterrâneo que esses pequenos seres criam enquanto você dorme. É verdade que luas podem ter suas próprias luas? O termo lua-lua descreve uma ideia fascinante onde uma lua orbita outra lua. Embora ainda não tenhamos encontrado luas em nosso sistema solar, essa concepção estimula a imaginação sobre quão complexa pode ser nosso universo. Imagine uma grande e bela lua, como a nossa, que tem uma lua menor orbitando ao seu redor. Que incrível isso soa! No vasto espaço, astrônomos consideram a possibilidade de existirem luas ao redor de planetas distantes ou até mesmo ao redor de luas de gigantes gasosos, como Júpiter e Saturno. Essas possibilidades intrigantes levantam questões sobre como a gravidade funciona e como os corpos celestes interagem. Cada lua pode influenciar as marés, a rotação e até mesmo a atmosfera de suas luas parentais. Portanto, embora as luas ainda sejam uma teoria, elas nos lembram de quanto ainda temos a aprender sobre o misterioso universo que chamamos de lar. Conheça o primeiro panda branco encontrado em Sichuan. Este incrível animal, avistado na Reserva Natural de Bifengxia, está conquistando os corações de cientistas e amantes da fauna. Diferente dos pandas gigantes comuns, que têm pelagem preta e branca, este panda albino possui pelagem totalmente branca, tornando sua descoberta especialmente única. Os albinos não têm melanina, o pigmento que dá cor à pele e aos pelos, o que resulta em características incomuns e às vezes problemas de saúde. Recentes fotos deste encantador panda se tornaram virais, destacando sua aparência marcante e chamando a atenção para os esforços de conservação. Com apenas cerca de 1.800 pandas gigantes restantes na natureza, cada encontro com eles é valioso, especialmente um tão raro. Ecologistas esperam que este maravilhoso panda inspire mais atenção e apoio à conservação da vida selvagem em seu habitat natural. Ao aprender mais sobre este panda raro e seu comportamento, também ganhamos insight sobre os problemas ecológicos mais amplos que os pandas gigantes enfrentam hoje. Quais outras surpresas nos aguardam no mundo da vida selvagem?
Prepare-se para se surpreender com a origem das laranjas. As laranjas são, na verdade, um híbrido fascinante das variedades Apolo e Mandarim, cultivadas pela primeira vez no Sudeste Asiático há cerca de 4.000 anos. Essa fruta não só tem uma história rica, mas também se tornou um dos lanches e sucos favoritos do mundo. Hoje, o Brasil e os Essex e Iowa lideram a produção de laranjas, com a Flórida sendo especialmente famosa por suas variedades suculentas e doces. Na verdade, as laranjas são tão populares que têm um impacto significativo na economia agrícola dessas regiões. Com alto teor de vitamina C e um sabor refrescante, não é surpresa que se tornaram um alimento básico em muitos lares. Desde o café da manhã até o lanche do meio-dia, essas frutas vibrantes agradam pessoas de todas as idades. Você já parou para pensar na jornada que as laranjas fazem da fazenda até a sua mesa? Você sabia que os mosquitos têm uma incrível habilidade de encontrar suas próximas vítimas ao detectar o dióxido de carbono que exalamos? Quando você respira, libera esse gás que serve como um farol, atraindo os mosquitos até você. Eles são especialmente ativos ao amanhecer e ao entardecer, quando muitas pessoas estão ao ar livre, aproveitando a natureza. Mas por que nesses momentos? Nessa parte do dia, quando a temperatura está mais baixa, o nível de dióxido de carbono aumenta tanto pela respiração quanto pela queda da temperatura, facilitando a busca dos mosquitos por suas vítimas. Curiosamente, alguns mosquitos se sentem mais atraídos por certas pessoas, muitas vezes devido à temperatura do corpo, ao calor da pele e até mesmo às bactérias que vivem em nossa pele. Isso faz com que algumas pessoas sejam vítimas sortudas dessas picadas, enquanto outras conseguem curtir atividades ao ar livre tranquilamente. Então, da próxima vez que você estiver fora ao amanhecer ou ao entardecer, não se esqueça de se proteger, pois você não está apenas aproveitando a natureza, mas também convidando esses sugadores zumbidores a se juntarem à diversão. Você sabia que o espaço tem um cheiro incrível? Astronautas que voltaram do espaço dizem que o cheiro do espaço é frequentemente comparado ao de carne assada ou fumaça de soldagem. Embora o espaço em si seja um vácuo e não tenha cheiro, mudanças reais acontecem quando os astronautas retornam à Terra. Durante a reentrada na nave espacial, reações químicas ocorrem em seus trajes e equipamentos, criando esses aromas inesperados. Esse cheiro intrigante provavelmente vem de substâncias como ozônio e metal queimado, que se misturam em condições intensas de reentrada. Imagine como deve ser incrível sair da nave espacial, sendo um experiente viajante do espaço, e sentir o cheiro de algo tão terrestre, mas ao mesmo tempo estranhamente incomum. Essa experiência sensorial única acrescenta uma nova camada à aventura das viagens espaciais, lembrando-nos de que até mesmo a vastidão do espaço pode nos surpreender com sua química curiosa. Difícil de acreditar, mas o amor pode confundir sua mente. Novas pesquisas mostram que quando você se apaixona, mudanças incríveis acontecem no seu cérebro. Essa emoção intensa pode afetar suas funções cognitivas, fazendo com que as pessoas ajam de forma irracional ou digam coisas que na verdade não querem dizer. Quando estamos apaixonados, nosso cérebro libera um coquetel de substâncias químicas, como dopamina e ocitocina, que podem causar euforia, mas também podem turvar nosso julgamento. Você já fez uma declaração ousada ou tomou uma decisão estranha por causa da pessoa amada e depois se arrependeu? Pois é, você não está sozinho. O amor pode nos fazer ignorar sinais de alerta ou melhores opções, direcionando nossas escolhas para caminhos inesperados. Embora estar apaixonado seja frequentemente emocionante, é importante perceber como isso pode mudar nosso pensamento. Então, da próxima vez que seu coração disparar, lembre-se de manter a clareza mental. Acredite ou não, os personagens de anime gritam seus ataques. Essa tradição empolgante começou com os mangás japoneses. Nos mangás, onde as imagens são muitas vezes estáticas, os personagens precisavam transmitir ação e emoção. Ao adicionar frases enérgicas, os criadores ajudavam os leitores a entender o clima e a importância de cada movimento. Por exemplo, quando um personagem grita Kamehameha, isso não só soa legal, mas também sinaliza um poderoso ataque energético. Esse estilo de gritos traz dramaticidade e ajuda os espectadores a visualizar o que está acontecendo, tornando a ação ainda mais envolvente. Lembre-se das suas cenas de luta favoritas de anime. Esses gritos não tornam tudo mais épico. Enfatizar sons e técnicas é parte do que torna o anime único e emocionante. Isso conecta os espectadores às emoções dos personagens, tornando esses momentos verdadeiramente memoráveis.
Então, da próxima vez que você assistir ao seu anime favorito, preste atenção a esses gritos poderosos. Eles não são apenas para show, são uma maneira divertida de expressar a emoção e a adrenalina da narrativa. Você já se perguntou por que o fogo pode queimar debaixo d'água? É surpreendente, mas em certas reações químicas, a chama realmente pode acender debaixo d'água. Um dos exemplos mais interessantes é o carbeto de cálcio, que reage com a água e forma o acetileno, uma substância que pega fogo muito facilmente. Quando o carbeto de cálcio entra em contato com a água, ocorre uma reação efervescente, resultando na liberação de acetileno no ar. Se você aproximar uma faísca ou chama desse gás, ele pega fogo, criando um espetáculo de chamas que dança sob a superfície. Esse fenômeno impressiona não apenas pela singularidade de algumas substâncias químicas, mas também por mostrar como o fogo pode coexistir com a água em certas condições. Então, da próxima vez que você pensar em como a água apaga o fogo, lembre-se de que com os materiais e reações certos, isso nem sempre é verdade. Não é incrível? Você sabia que os guepardos têm garras especiais? Os guepardos, conhecidos como os animais terrestres mais rápidos, possuem uma característica única que os ajuda a alcançar velocidades incríveis: garras semi-retráteis. Ao contrário da maioria dos felinos, cujas garras podem ser totalmente retráteis, as garras do guepardo permanecem parcialmente expostas. Esse design inteligente proporciona uma melhor aderência ao solo, ajudando-os a manter a estabilidade durante perseguições em alta velocidade. Imagine correr a 60, 70 milhas por hora. É isso que um guepardo pode fazer por 20, 30 segundos. Suas garras semi-retráteis, combinadas com um corpo esguio e músculos longos nas pernas, fazem deles os mais rápidos do reino animal. Embora esses incríveis felinos sejam feitos para movimentos rápidos, eles enfrentam desafios em seu habitat natural, como a perda de habitat e a competição com outros predadores. Compreender como suas características físicas únicas os ajudam a sobreviver nos permite apreciar o delicado equilíbrio da natureza e a importância da conservação. Portanto, da próxima vez que você ouvir sobre um guepardo correndo pela savana, lembre-se de que suas garras especiais desempenham um papel fundamental em sua velocidade incrível. Você já se perguntou por que a grama zoysia é tão resistente? Essa grama forte é conhecida por sua capacidade de sobreviver até nas condições mais difíceis, tornando-a popular para jardins em áreas com temperaturas extremas. A zoysia cresce lentamente, o que pode frustrar quem deseja um tapete verde rapidamente, mas a paciência vale a pena. Suas raízes profundas permitem que ela prospere em períodos de seca e suporte o calor sem murchar. Você pode imaginar a zoysia como aquele membro da família que fica ao seu lado, não importa o que aconteça. Ela é confiável e robusta. Além disso, é resistente a muitos insetos e doenças que podem afetar outras gramíneas, tornando-a uma escolha de baixa manutenção para os proprietários. Essa grama forma um tapete denso que não só é bonito, mas também impede o crescimento de ervas daninhas. Portanto, se você está procurando a melhor grama para condições climáticas desafiadoras, a zoysia pode ser seu parceiro ideal na jardinagem. Imagine que você está rastejando pela artéria de uma baleia azul. A baleia azul é o maior animal do planeta, e seu tamanho impressionante vem com características incríveis. Suas artérias são tão grandes que um adulto pode literalmente rastejar por elas. Esses enormes vasos sanguíneos são essenciais para a vida da baleia, transportando sangue rico em oxigênio por seu corpo colossal, que pode medir até 30 metros e pesar 200 toneladas. A cada batida do coração, quase 230 litros de sangue são bombeados por essas artérias, destacando as enormes necessidades de circulação desse gigante. Apesar de seu tamanho, as baleias azuis se alimentam principalmente de pequenos crustáceos chamados krill, consumindo até 4 toneladas por dia. Estudar esses gigantes pacíficos ajuda os cientistas a entender não apenas sua biologia, mas também a saúde dos nossos oceanos. Quem diria que o plâncton poderia sustentar uma vida tão incrível? Por que nos surpreende o grupo de jornalistas de 1973? Nesse ano, um grupo incrível chamou a atenção não só pela sua idade, mas também pelas profundas observações sobre o mundo ao nosso redor. Nesse encontro inusitado, havia jovens jornalistas de apenas 10 anos, mostrando a força da curiosidade e da criatividade, mesmo nas mentes mais jovens.
Eles se concentraram na composição da atmosfera, destacando como isso afeta a vida cotidiana e o meio ambiente. O desejo deles de entender o ar que respiramos foi impressionante, pois conectaram conceitos científicos a fenômenos do dia a dia. Essa iniciativa não era apenas sobre reportagens, era voltada para ensinar as futuras gerações a pensar criticamente e a observar atentamente o mundo ao seu redor. O fato de que pessoas tão jovens assumiram um papel tão significativo no jornalismo destaca a importância de desenvolver a curiosidade nas crianças. O que podemos aprender com eles hoje? Você já ouviu falar da Foz das Marianas? É um lugar incrível, o ponto mais profundo dos oceanos da Terra, com cerca de 11 quilômetros de profundidade. Para você ter uma ideia, se colocássemos o Everest nessa fossa, seu pico ainda estaria coberto por mais de 1 quilômetro de água. Você consegue imaginar uma profundidade tão enorme? A fossa faz parte do Oceano Pacífico, e os cientistas descobriram criaturas únicas e misteriosas que vivem em suas águas escuras. Esses organismos se adaptaram à pressão extrema e à completa escuridão, mostrando a incrível resistência da vida. Algumas espécies encontradas lá são completamente diferentes do que vemos na superfície, como os gigantescos anfípodes, que conseguem suportar profundidades esmagadoras. Além disso, a fossa ainda é em grande parte inexplorada, e graças a tecnologias modernas, como submarinos de águas profundas, os pesquisadores podem tirar fotos e coletar amostras. Cada expedição revela novos fatos sobre este lugar enigmático, despertando a curiosidade sobre quais outras maravilhas podem estar escondidas nas sombras das profundezas do oceano. Então, quais outras maravilhas você acha que estão escondidas sob as ondas? O que realmente levou ao sucesso da Victoria's Secret? Em 1982, Roy Raymond tomou a ousada decisão de vender a Victoria's Secret para Leslie Wexner, o visionário fundador da L Brands. Sob sua liderança, a marca passou por uma transformação, tornando-se de um pequeno varejista de nicho em um gigante global na indústria de lingerie. Graças à sua visão, a Victoria's Secret ampliou sua linha de produtos, lançou desfiles de moda icônicos e desenvolveu uma estratégia de marketing que atraía e encantava consumidores em todo o mundo. Wexner compreendeu a importância da marca e da atratividade, transformando a compra de lingerie em uma experiência luxuosa. Hoje, a Victoria's Secret é associada à lingerie de elite, graças a campanhas publicitárias memoráveis e uma forte presença na cultura pop. Então, o que realmente permitiu que a Victoria's Secret decolasse? Tudo se resume a decisões inteligentes e estratégias ousadas. O que realmente provoca a nostalgia soviética na Lituânia? Um parque temático neste país báltico oferece aos visitantes uma oportunidade única de conhecer a vida dos cidadãos da URSS. Assim que você entra, uma experiência inusitada o aguarda. Os convidados precisam deixar seus pertences pessoais e são transportados para outra época. Durante essa aventura imersiva, os participantes usam máscaras de gás, o que aumenta a atmosfera. Para realmente se sentir como um cidadão soviético, eles até aprendem o hino soviético, o que aprofunda a experiência. O clímax acontece no final, quando os participantes recebem uma dose de vodka, uma referência à cultura soviética tradicional. Essa atração incomum não só entretém, mas também provoca discussões sobre história, memória e o significado de celebrar o passado. É uma viagem inesquecível que desperta curiosidade e reflexão em quem se atreve a participar. Os Países Baixos ocupam o segundo lugar no mundo em exportação de produtos agrícolas, ficando atrás apenas do Zeeprachtjoy, cuja área é 270 vezes maior. Como eles conseguem isso? Os agricultores holandeses são extremamente eficientes, produzindo 5 vezes mais alimentos por hectare do que a média da UE. Seu sucesso se baseia em métodos inovadores, tecnologias modernas e práticas sustentáveis. As estufas, por exemplo, permitem maximizar a colheita, controlando parâmetros como temperatura e umidade. Eles também se preocupam com o desenvolvimento sustentável, utilizando métodos que minimizam desperdícios e o uso de água. Esse compromisso não só aumenta sua produção, mas também estabelece padrões globais na agricultura. O setor agrícola holandês é realmente uma maravilha, mostrando como um país pequeno pode liderar na segurança alimentar do mundo. O que outros países podem aprender com seu sucesso? Você consegue imaginar que os golfinhos se lembram uns dos outros por décadas? Os golfinhos nariz de garrafa são conhecidos por sua incrível memória, capaz de reter os assobios únicos de seus amigos por mais de 20 anos.
Essa habilidade surpreendente não só demonstra a inteligência desses mamíferos marinhos, mas também destaca a profundidade de suas relações sociais. Quando um golfinho ouve um assobio familiar, isso provoca reconhecimento e um sentimento de lealdade, que pode rivalizar com as amizades humanas mais fortes. Pense nisso. Assim como nós lembramos de nossos amigos próximos, esses golfinhos cuidam uns dos outros, criando laços fortes em seu mundo subaquático. A vida social deles é rica e dinâmica, cheia de interações que os ajudam a enfrentar desafios e formar comunidades. Então, da próxima vez que você vir um golfinho, lembre-se de que ele não é apenas um ser brincalhão, é também um amigo leal que valoriza suas relações por décadas. Difícil de acreditar, mas Lotso quase apareceu em Toy Story. O ursinho rosa vilão de Toy Story 3 foi originalmente planejado para o primeiro filme dessa amada franquia. No entanto, na década de 1990, a tecnologia de animação não era avançada o suficiente para capturar todos os detalhes de seu pelo de pelúcia. Como resultado, a estreia de Lotso foi adiada por mais de 10 anos. Essa história fascinante mostra como a tecnologia é importante para criar personagens. Os animadores da Pixar estavam determinados a fazer Lotso perfeito, esperando pacientemente até que os gráficos melhorassem o suficiente para mostrar sua textura macia e aconchegante. Quando ele finalmente apareceu em Toy Story 3, o público viu uma representação incrivelmente realista que combinava perfeitamente com sua personalidade traiçoeira. Não é surpreendente que até mesmo personagens de brinquedo possam sofrer com as limitações da tecnologia. É verdade que Kirito Itaka quebrou um recorde. No dia 17 de julho de 2023, o talentoso atleta japonês Kirito Itaka estabeleceu um incrível recorde no Guinness, realizando 8 giros na corda em um único salto. Essa conquista impressionante aconteceu na cidade de Yamaguchi e mostrou sua incrível coordenação e velocidade. Imagine a habilidade necessária para girar e se revirar no ar. É algo que a maioria de nós só pode sonhar. A preparação e a dedicação de Kirito ao seu esporte foram fundamentais para esse sucesso, provando que o trabalho duro traz resultados. Atletas ao redor do mundo estão constantemente ultrapassando limites, e a conquista de Kirito é um ótimo exemplo do que pode acontecer quando o talento se encontra com determinação. Seu recorde não apenas inspira outros atletas, mas também destaca o emocionante mundo do salto competitivo. Quais outros recordes serão quebrados no futuro? Conheça o encantador elefante anão de Bornéu. Esse adorável animal, também conhecido como elefante de Bornéu, é uma das menores subespécies do elefante asiático. Com uma altura máxima de apenas 2,4 metros, esses gigantes gentis são bem menores que seus parentes do continente, que podem chegar a quase 3 metros. Principalmente encontrados na verdejante ilha de Bornéu, os elefantes anões são interessantes não só pelo seu tamanho, mas também pelo seu comportamento único e preferências de habitat. Eles se adaptam muito bem às ricas florestas tropicais, onde se alimentam de folhas, frutas e cascas. Surpreendentemente, esses elefantes são conhecidos por sua natureza social, frequentemente vagando em pequenos grupos liderados por fêmeas mais velhas. Bornéu é um lar especialmente importante para eles, pois as densas florestas da ilha oferecem abrigo e alimento, essenciais para sua sobrevivência em um mundo em mudança. Infelizmente, os elefantes anões enfrentam ameaças devido à perda de habitat e à caça ilegal. Esforços de conservação são fundamentais para que essas criaturas encantadoras continuem a vagar por suas florestas vibrantes. Como podemos ajudar a protegê-los? Você não vai acreditar na conexão com Ghost Recon. Este popular videogame, lançado em 2001, tem uma ligação surpreendente com eventos reais. A trama do jogo gira em torno de estratégia militar, operações secretas e missões táticas. Curiosamente, ele foi inspirado na invasão da Geórgia pela Rússia, que ocorreu em 2008, alguns anos após o lançamento do jogo. Essa conexão inusitada mostra como os videogames podem refletir ou até antecipar tensões geopolíticas reais. Os desenvolvedores usaram estratégias militares realistas e cenários, criando uma jogabilidade envolvente que se sente autêntica e intensa. Ao jogar, os jogadores enfrentam os desafios da guerra moderna, que ecoam eventos reais. Ghost Recon não apenas entretém, mas também incentiva os jogadores a refletirem criticamente sobre os conflitos que moldam nosso mundo. Não é incrível como a ficção e a realidade podem se entrelaçar dessa forma? E isso pode te surpreender, um sinal de pontuação para a ironia.
O sinal de interrogação invertido é uma página interessante da história da pontuação, criado para indicar sarcasmo ou ironia. Foi proposto pelo impressor Henry Denham nos anos 1580, e esse sinal único deveria trazer clareza à comunicação escrita, assim como usamos emojis hoje. Imagine ler uma frase e entender imediatamente se deve levá-la a sério ou com um sorriso. Embora o sinal de interrogação invertido nunca tenha se tornado popular, seu espírito criativo vive na nossa era digital, onde emojis e gifs preenchem as lacunas deixadas pelas palavras escritas. O tempo em que a expressão muitas vezes se perde no texto nos lembra que comunicação não é apenas sobre significado, mas também sobre tom. E se o mundo aceitasse mais sinais de pontuação como esse? A pesquisa da linguagem continua a evoluir, sempre buscando novas maneiras de transmitir sentimentos e nuances. Prepare-se para se surpreender com câmeras térmicas. Esses dispositivos incríveis conseguem captar pequenas variações de temperatura que nossos olhos não conseguem ver. As câmeras térmicas são sensíveis o suficiente para detectar até mesmo mudanças sutis de calor, o que pode revelar muito sobre o que acontece ao nosso redor. Pesquisadores estão explorando seu uso na detecção de mentiras, já que a nervosidade pode causar um leve aumento na temperatura do corpo. Quando alguém mente, pode suar mais ou se sentir mais ansioso, resultando em um aumento visível na temperatura da pele. Imagine uma situação em que a câmera pode ajudar a descobrir se uma pessoa está dizendo a verdade ou não. Embora esse método ainda esteja em fase experimental, ele abre possibilidades fascinantes para áreas como a segurança pública e a investigação. Quem sabe? No futuro, as tecnologias térmicas podem se tornar ferramentas valiosas em investigações. O que você acha do uso de câmeras para revelar a verdade? O que realmente une os australianos? Em 2000, uma onda de descontentamento percorreu toda a Austrália, quando os cidadãos se manifestaram contra o aumento dos preços da cerveja. Essa indignação coletiva resultou na maior petição do país, que reuniu impressionantes 792.985 assinaturas. É difícil acreditar, mas esse movimento não apenas destacou a importância da cerveja na cultura australiana, mas também mostrou o quanto as pessoas se importam com a acessibilidade de suas bebidas favoritas. Quando os preços nos pubs subiram e o custo da pint se tornou um assunto quente, os australianos decidiram agir, acreditando que a cerveja deveria ser acessível a todos. A petição foi um lembrete claro de como valores como camaradagem e tradições ressoam nas comunidades. A cerveja não é apenas uma bebida, ela simboliza encontros, celebrações e o estilo de vida australiano. Então, da próxima vez que você estiver desfrutando de uma cerveja gelada, lembre-se da voz unida de quase 800 mil pessoas que defenderam sua bebida favorita. Descubra a grandiosidade da cachoeira Dettifoss, na Islândia. Esta impressionante cachoeira é famosa não apenas pela sua beleza, mas também por ser a mais poderosa da Europa. Localizada no Parque Nacional Vatnajökull, ela despenca de uma altura de 44 metros, criando um espetáculo hipnotizante com a água caindo rapidamente. A largura da cachoeira é de 100 metros, e seu rugido forte pode ser ouvido à distância, tornando-a um destino imperdível para amantes da natureza e aventureiros. A força da água, alimentada pelo derretimento das geleiras do próximo glaciar Vatnajökull, cria uma névoa que envolve a área, fazendo com que arco-íris apareçam ao sol. Os visitantes podem caminhar por trilhas demarcadas, aproveitando vistas deslumbrantes e oportunidades para fotos. Seja ficando à beira da cachoeira, sentindo as gotículas no rosto, ou admirando a paisagem majestosa de longe, Dettifoss vai deixá-lo sem palavras e ansioso por novas experiências emocionantes. Você não vai acreditar como é a pesca no Alasca. Este estado abriga uma das profissões mais perigosas do mundo, a pesca comercial. Os pescadores enfrentam riscos ao trabalhar em águas imprevisíveis e condições climáticas severas, operando equipamentos pesados e passando longas horas no mar. A natureza pode ser implacável, o frio intenso e as fortes correntes oceânicas representam uma ameaça constante. Esse trabalho exige não apenas força física, mas também resistência mental, já que os trabalhadores precisam se adaptar rapidamente a situações que podem ameaçar suas vidas. A enorme pressão combinada com os perigos do oceano resulta em taxas alarmantes de mortalidade.
Na verdade, a pesca comercial frequentemente ocupa os primeiros lugares na lista das profissões mais perigosas, onde os trabalhadores enfrentam riscos de capotamento de barcos, acidentes com equipamentos e condições climáticas extremas. Vale a pena os prêmios pelos riscos que aqueles que escolhem essa carreira desafiadora enfrentam. Prepare-se para se surpreender com o poder do seu cérebro. Você sabia que o cérebro humano usa aproximadamente a mesma quantidade de energia que uma pequena lâmpada de 10 watts? Esse fato incrível destaca a eficiência dos nossos cérebros. Apesar de lidarem com tarefas complexas, desde resolver equações matemáticas até criar arte, nossos cérebros consomem apenas uma fração da energia, em comparação com muitas outras máquinas. Essa eficiência notável é vital para nossa sobrevivência, pois nos permite pensar, aprender e interagir, sem esgotar nossas reservas de energia. A energia do cérebro vem principalmente da glicose, um tipo de açúcar que alimenta suas funções. Isso significa que, embora possamos sentir cansaço mental após um longo dia, nossos cérebros muitas vezes usam menos energia do que você poderia imaginar. Não é surpreendente como um sistema tão complexo pode funcionar com tão pouca energia? Como podemos aproveitar ao máximo esse órgão incrível? Prepare-se para se surpreender com o Maned Wolf, um dos animais mais únicos da América do Sul. Também conhecido como lobo-guará, esse incrível animal vive no Brasil e é o único representante de sua espécie. Suas longas pernas não são apenas para a beleza, elas o ajudam a olhar por cima da grama alta em busca de comida. Essa adaptação é vital, pois o Maned Wolf frequentemente percorre campos e savanas em busca de pequenos mamíferos, aves e frutas. Diferente dos cães comuns, ele tem uma aparência especial, corpo esguio e pelagem avermelhada, o que o torna bastante impressionante. Embora seja difícil de avistar, o Maned Wolf desempenha um papel importante em seu ecossistema como predador e dispersor de sementes. E infelizmente a perda de habitat ameaça sua sobrevivência, tornando os esforços de conservação extremamente importantes. É surpreendente como um único animal pode ser tão crucial para seu ambiente. Sim, existem. A cobra branca, também conhecida como cobra albina, é uma variação interessante da cobra tradicional e é bastante rara. Essas serpentes são especiais por causa de sua pele branca ou cremosa, resultado de uma mutação genética que impede a produção do pigmento melanina. A falta de cor as destaca entre as cobras marrons ou pretas mais comuns, mas também as torna vulneráveis na natureza, pois dependem do camuflagem para caçar e evitar predadores. Elas podem ser encontradas em algumas partes da África e da Ásia, e se comportam da mesma forma que suas parentes de cores tradicionais, incluindo a toxicidade e a postura de defesa. Devido à sua aparência única, as cobras albinas costumam atrair atenção em zoológicos e centros de conservação. Não é incrível como a natureza cria variações tão incomuns? A incrível conexão entre irmãos em Hocus Pocus. Você sabia que os atores que interpretaram o mestre Thackeray Binks e sua esposa Emily são, na verdade, irmãos na vida real? Esse fato interessante dos bastidores traz um charme extra ao filme querido por todos. Embora os personagens Thackeray e Emily não tenham laços familiares na trama, a conexão real entre eles torna a química na tela ainda mais cativante. Os atores Omri Katz e Vanessa Shaw cresceram juntos, e a ligação fraternal deles se reflete em suas atuações, aprofundando a parte emocional do filme. Os fãs costumam valorizar esses detalhes que dão mais profundidade à história. Ao mergulhar no mundo mágico de Hocus Pocus, é agradável pensar em como os laços familiares podem influenciar nossos filmes favoritos. Não é incrível como a magia do cinema pode refletir a vida real de maneiras tão inesperadas? A NASA realmente falsificou parte da missão à Lua? É uma ideia surpreendente, não é? Embora a missão Apollo à Lua tenha realmente ocorrido em 1969, a NASA usou alguns elementos teatrais para influenciar a opinião pública. Um dos pontos importantes foi o protocolo de quarentena para os astronautas ao retornarem à Terra. Imagine como é ser parte da história, pisando na superfície lunar. No entanto, quando Neil Armstrong e Buzz Aldrin pousaram no Oceano Pacífico, foram colocados em um complexo móvel de quarentena, o que causou uma impressão mais séria do que realmente era. Essa quarentena dramática foi criada para acalmar as preocupações sobre possíveis patógenos lunares, embora os cientistas já tivessem concluído que a Lua não representa uma ameaça biológica. Em vez disso, toda a situação se tornou um espetáculo, destacando a importância do evento. A mistura de conquistas reais e elementos encenados
mostra como até mesmo momentos grandiosos da história podem ter um toque de drama. Então, o que você acha? Isso muda sua percepção sobre a missão à Lua? Você sabia que Rick Ross foi guarda de prisão? Antes de se tornar uma figura famosa na indústria do rap, Rick Ross teve um trabalho inesperado. Ele trabalhou como guarda de prisão em Miami de 1995 a 1997, totalizando cerca de 18 meses. Essa função era bem diferente de sua vida posterior como artista de hip-hop, conhecido por seu estilo de vida luxuoso e letras impactantes. Durante seu tempo na prisão, Ross era responsável por supervisionar os detentos e manter a ordem, o que contrastava fortemente com a música vibrante e as festas que o tornaram famoso. Ele uma vez descreveu esse período como importante, pois lhe proporcionou diversas experiências e histórias que ele mais tarde incorporou em sua música. Embora alguns fãs tenham ficado surpresos ao descobrir seu passado, muitos apreciam sua capacidade de se levantar de começos tão modestos e alcançar um sucesso notável em um mundo competitivo como o hip-hop. Prepare-se para se surpreender com a origem da palavra fizz. Essa palavra tem uma história fascinante que remonta aos anos 1400, quando originalmente descrevia um som suave, parecido com um pum. Imagine como a língua muda ao longo do tempo. O que um dia descreveu uma função corporal natural se transformou em um termo que usamos para coisas que de repente falham ou desmoronam, como refrigerantes sem bolhas ou planos que não dão certo. Essa transição inusitada mostra como a experiência humana molda nosso vocabulário. A mudança de um som engraçado do corpo para uma expressão de frustração é realmente interessante. Isso também destaca a natureza brincalhona da língua, que se adapta e muda conforme o contexto cultural. Então, da próxima vez que você ouvir alguém dizer que algo fizzou, lembre-se de suas raízes cômicas. A língua está sempre em evolução, e palavras como fizz nos lembram das reviravoltas divertidas da história. Não é curioso como as palavras podem contar histórias sobre nosso passado? Você sabia que em Cuba há mais médicos do que no Reino Unido? Com uma impressionante proporção de 9 médicos para cada 1.000 habitantes, Cuba supera o Reino Unido, que tem apenas 2,7 médicos por 1.000 pessoas. Esse sistema de saúde notável é motivo de orgulho nacional e reflete o compromisso de Cuba com a educação médica e o acesso à saúde para todos os cidadãos. Curiosamente, muitos desses médicos cubanos qualificados trabalham no exterior, mostrando suas habilidades em mais de 65 países. Cerca de 70.000 profissionais de saúde cubanos foram para fora, oferecendo ajuda essencial, especialmente em áreas carentes de serviços médicos. O modelo cubano foca na prevenção e em práticas comunitárias, resultando em excelentes indicadores de saúde. Portanto, embora o Reino Unido tenha menos médicos por habitante, a abordagem única de Cuba em relação à saúde e à cooperação médica internacional realmente a destaca. O que podemos aprender com o sistema de saúde cubano? Porque a atmosfera nos protege do espaço. A atmosfera da Terra é um incrível escudo, com apenas 8 a 16 quilômetros de espessura, mas desempenha um papel fundamental na manutenção da vida como conhecemos. Essa fina camada de gases envolve nosso planeta, fornecendo ar para respirar e bloqueando a radiação solar prejudicial. Imagine sair de casa sem essa proteção. Você estaria exposto a temperaturas extremas e raios cósmicos que podem prejudicar os seres vivos. A atmosfera também ajuda a regular nosso clima, garantindo temperaturas adequadas para a vida. Ventos e sistemas meteorológicos se movem pela atmosfera, distribuindo calor e umidade por todo o planeta, o que afeta tudo, desde a agricultura até os ecossistemas. Sem esse delicado equilíbrio, a sobrevivência seria quase impossível. A atmosfera não é apenas uma característica do nosso planeta, é uma camada protetora vital que nos permite prosperar nas duras condições do espaço. Não é incrível como algo tão fino pode ser tão importante? Você sabia que a Tesla apresentou um robô humanoide chamado Optimus? Inicialmente, ele tinha 1,75 de altura e pesava 57 quilos, mas as novas atualizações o tornaram ainda mais impressionante. A segunda versão do Optimus ficou 10 kg mais leve, facilitando seu manuseio. Isso significa que agora ele pode se mover mais rápido, mostrando sua agilidade em diversas tarefas. Além da velocidade, o robô melhorado consegue levantar até 20 kg, o que é um grande avanço.
Essa força permite que o Optimus realize tarefas mais complexas, seja levantando objetos pesados ou ajudando em lugares como casas e escritórios. Além disso, a precisão aprimorada das mãos fez desse robô uma verdadeira solução para realizar ações delicadas. À medida que a Tesla continua a inovar, as possibilidades de uso do Optimus se expandem, abrindo perspectivas empolgantes para o futuro da robótica. Você consegue imaginar um mundo onde robôs como o Optimus nos ajudam todos os dias? Porque acontece a magia dos biscoitos da sorte. Não é todo dia que um simples biscoito traz sorte, mas foi isso que aconteceu quando uma empresa de biscoitos imprimiu números da sorte que, coincidentemente, se alinharam com os resultados da loteria. De repente, mais de 100 pessoas se tornaram vencedoras, transformando biscoitos comuns em lendas de previsões. Essa incrível coincidência surpreendeu muitos e fez com que as pessoas se perguntassem se esses biscoitos realmente têm poder. Normalmente, cada biscoito contém uma mensagem aleatória, mas quando esses números específicos apareceram, parecia que o universo se conectou perfeitamente. A empolgação se espalhou e os vencedores valorizaram seus biscoitos não apenas como um lanche, mas também como um símbolo de sorte. Esse evento gerou discussões sobre sorte, acaso e se previsões encontradas nos lugares mais inesperados podem se tornar realidade. Então você acredita na magia dos biscoitos da sorte? Quais números da sorte podem estar escondidos no seu próximo biscoito? Você não vai acreditar que isso é sobre o paraíso das bicicletas em Utrecht. A estação central de Utrecht, na Holanda, possui o maior estacionamento de bicicletas do mundo, com incríveis 12.500 bicicletas em 3 andares espaçosos. Imagine um mar de bicicletas que são fáceis de encontrar e usar, tanto para os moradores quanto para os turistas que exploram a cidade. Essa infraestrutura impressionante não é apenas para estacionamento. Ela promove formas de transporte ecológicas, incentivando as pessoas a deixarem seus carros em casa e escolherem as bicicletas. Para tornar os passeios de bicicleta ainda mais convenientes, o estacionamento oferece serviços de aluguel, permitindo que os visitantes se desloquem rapidamente pela linda cidade. Além disso, há serviços de manutenção para garantir que sua bicicleta esteja sempre em ótimo estado. Então, da próxima vez que você pensar em como se locomover pela cidade, considere a abordagem inteligente de Utrecht para o transporte de bicicletas. É um exemplo a ser seguido. Que incrível, não é? E se eu disser que as estrelas brilham além da nossa percepção? A radiação cósmica das estrelas preenche o céu noturno com uma energia que não conseguimos ver. Embora as estrelas pareçam pontos distantes de luz, elas emitem uma enorme quantidade de radiação que viaja pelo universo. Essa radiação inclui tudo, desde luz infravermelha até ultravioleta, e embora seja invisível aos olhos humanos, isso mostra que nosso universo está cheio de energia. Imagine uma dança cósmica, onde as estrelas estão constantemente emitindo ondas de energia, iluminando o espaço ao seu redor de uma forma que não conseguimos entender completamente. Cientistas usam ferramentas especiais para detectar essa energia oculta, revelando os mistérios do nosso universo. Isso pode nos ajudar a entender não apenas como as estrelas funcionam, mas também como as galáxias se desenvolvem. Então, da próxima vez que você olhar para o céu noturno, lembre-se de que por trás das luzes cintilantes existe um mundo inteiro de energia cósmica esperando para ser descoberto. Prepare-se para se surpreender com os fatos sobre embaralhar cartas. Você sabia que existem mais maneiras de embaralhar um baralho de cartas do que átomos na Terra? Essa estatística incrível mostra quantas combinações podem ser feitas a partir de um simples baralho de 52 cartas. Ao embaralhar as cartas, você pode criar cerca de 8 vida, 158, x, 10, 67 combinações diferentes. Para comparação, cientistas estimam que existem cerca de 1,33 x 10,50 átomos no nosso planeta. Isso significa que se você embaralhar um baralho, a chance de obter a mesma ordem 2 vezes é astronomicamente pequena. Na verdade, toda vez que você embaralha, pode criar uma combinação que nunca existiu na história do universo. Esse fato fascinante não apenas destaca a complexidade dos jogos de cartas, mas também revela mais sobre probabilidade e matemática combinatória. Então, da próxima vez que você jogar um jogo de cartas, pense nas inúmeras possibilidades escondidas nessas simples cartas. Não é incrível como algo tão comum pode esconder tantos mistérios extraordinários? E se eu te disser que aprender inglês pode ser divertido? Foi exatamente isso que aconteceu com uma pessoa incrível que dobrou seus esforços para estudar o idioma. Combinando talento natural e determinação, ele transformou o inglês em seu próprio playground.
Em vez de ver o inglês apenas como uma ferramenta de comunicação, ele encarou como um desafio criativo. Ele se mergulhou em livros, participou de conversas e até jogou jogos de palavras, tornando o aprendizado prazeroso. Essa abordagem única não só melhorou seu vocabulário e gramática, mas também abriu portas para novas amizades e experiências, transformando a tarefa muitas vezes assustadora de aprender um idioma em uma aventura alegre. Essa pessoa mostrou o incrível poder do trabalho duro, aliado a uma atitude positiva. Então, será que aprender inglês pode se tornar a jornada emocionante que você estava procurando? Você sabia que o McDonald's tem mais de 40 mil restaurantes? É verdade. O McDonald's, famosa rede de fast food, bate recordes de restaurantes ao redor do mundo. Desde sua fundação na década de 1940, a empresa cresceu bastante e se tornou um lugar popular para refeições em muitos países. As pessoas vão ao McDonald's pela rapidez no atendimento e pelo cardápio familiar, que inclui pratos icônicos como o Big Mac e os nuggets de frango. O sucesso da marca não está apenas na comida. Ela também utiliza marketing inteligente e se adapta bem. Por exemplo, em diferentes países, você encontra pratos únicos que refletem os sabores locais, tornando o McDonald's a escolha favorita de muitos. Essa ampla presença significa que milhões de clientes desfrutam da conveniência do McDonald's todos os dias. Seja no café da manhã ou um lanche à noite, é provável que haja um McDonald's perto de você, pronto para atender. A combinação de conveniência, consistência e aquelas batatas fritas douradas continua a cativar o mundo. Não é incrível como uma ideia simples se tornou um fenômeno global? Você sabia que Bruce Dickinson pilota o avião da banda? Bruce Dickinson, o poderoso vocalista da lendária banda de heavy metal Iron Maiden, é não apenas um ícone musical, mas também um piloto comercial licenciado. Quando a banda sai em turnê, é Dickinson quem está no comando do Boeing 737, voando não só com os membros da banda, mas também com seu equipamento para shows ao redor do mundo. Esse fato incrível destaca seus diversos talentos além da música. Imagine ele cantando alguns dos hinos do metal mais famosos e, em seguida, trocando para pilotar o avião. As habilidades de pilotagem de Dickinson trazem um elemento emocionante para o já fascinante mundo do rock. Sua paixão pela aviação também reflete seu espírito aventureiro, lembrando aos fãs que o artista muitas vezes tem muito mais do que aparenta. Então, da próxima vez que você estiver em um show do Iron Maiden, lembre-se de que a pessoa cantando essas poderosas letras também pilota habilidosamente o avião que leva a banda para seu próximo show épico. Legal, não é? Descubra o verdadeiro segredo da Estrela do Norte. Quando olhamos para o céu à noite, muitas vezes contamos com a estrela polar para nos guiar. Mas você sabia que a estrela polar nem sempre foi assim? Há cerca de 500 anos, quando as pirâmides em Gizé estavam sendo construídas, a Estrela do Norte era outra, Tuba, que está na constelação do Dragão. Essa mudança aconteceu devido a um fenômeno chamado precessão axial, que é como um lento balanço do eixo de rotação da Terra. Ao longo dos milênios, esse balanço muda a posição das estrelas em relação à Terra. Antigamente, Tuba estava quase diretamente acima do Polo Norte, tornando-a uma estrela importante para a navegação da época. Então, da próxima vez que você olhar para a estrela polar, lembre-se de que nosso céu está sempre mudando, e as estrelas podem nos contar histórias fascinantes sobre o passado. O que realmente acontece quando usamos biomarcadores? Biomarcadores são como pequenos mensageiros em nosso corpo, frequentemente encontrados no sangue ou em outros fluidos, que fornecem informações importantes sobre nossa saúde. Essas moléculas mensuráveis podem indicar a presença de doenças, mostrar a eficácia dos tratamentos e até ajudar a prever como um paciente pode se recuperar. Por exemplo, médicos podem verificar biomarcadores específicos para confirmar a presença de diabetes ou monitorar o tratamento do câncer, observando como os níveis de certas proteínas mudam ao longo do tempo. Isso significa que os biomarcadores ajudam não apenas no diagnóstico de doenças, mas também na personalização do tratamento para cada paciente. Imagine um mundo onde o tratamento é feito sob medida para você, com base no que seus biomarcadores mostram. É uma ferramenta poderosa na medicina moderna, que permite fazer previsões mais precisas e alcançar melhores resultados para pacientes em todo lugar. Estamos prontos para esse futuro empolgante? Você sabia sobre a embaixada falsa dos EUA em Gana? Durante quase 10 anos, um esquema fraudulento se passou por embaixada dos EUA em Accra, Gana, enganando muitas pessoas e fazendo-as acreditar que poderiam obter vistos verdadeiros. Essa fraude, que foi descoberta apenas em 2016,
surpreendeu a todos e deixou muitos perplexos sobre como uma situação tão grave pôde acontecer. A embaixada oferecia serviços falsos, coletava dinheiro e até produzia documentos falsificados, tudo isso sem ser notada. A embaixada fraudulenta prejudicou muitos viajantes confiáveis que gastaram tempo e dinheiro tentando obter vistos. Mais tarde, as autoridades informaram que a operação era liderada por um grupo de golpistas que explorava lacunas no controle diplomático. Quando foram capturados, isso causou choque tanto nos Ilha Condewa quanto em Gana, levando à implementação de novas medidas de segurança para evitar fraudes semelhantes no futuro. Essa história serve como um importante lembrete da necessidade de verificar fontes oficiais, especialmente em questões tão importantes como viagens internacionais. Muitos não sabem, mas diamantes podem se quebrar. Os diamantes são conhecidos como a substância natural mais dura da Terra, recebendo a nota máxima de 10 na escala de Mohs. Essa resistência excepcional é devido à sua estrutura cristalina única, que os torna extremamente resistentes a arranhões. No entanto, não se deve pensar que são invulneráveis. Sob certas condições, os diamantes podem ser bastante frágeis. Se forem submetidos a uma força suficiente, podem lascar ou até mesmo se quebrar, revelando um lado mais delicado dessas joias, aparentemente indestrutíveis. Essa dualidade surpreende muitos. Embora você possa achar que os diamantes são perfeitos para o uso diário, eles precisam de um pouco de cuidado para manter sua beleza. Portanto, ao usar joias com diamantes, preste atenção aonde e como você as usa. Proteja essas pedras preciosas de impactos fortes e superfícies ásperas para que permaneçam deslumbrantes por muitos anos. Você sabia que a uva para vinho se transforma em passas? Em 1942, durante a Segunda Guerra Mundial, o escritório de produção de materiais de guerra do Cetra, Waura, tomou uma decisão surpreendente. Toda a uva cultivada na Califórnia deveria ser transformada em passas. Essa mudança ocorreu porque as passas eram consideradas um alimento mais valioso. Ao contrário do vinho, que podia estragar, as passas não se deterioravam e forneciam os nutrientes necessários, tornando-se uma excelente opção para soldados e civis, enfrentando a escassez de alimentos. O clima seco da Califórnia era perfeito para essa transição. Os agricultores rapidamente adaptaram suas vinhas, secando as uvas ao sol para produzir lanches saborosos e nutritivos. Esse esforço não apenas ajudou a sustentar a população em tempos difíceis, mas também garantiu a resiliência da comunidade agrícola. O inesperado aumento na produção de passas foi uma decisão inteligente e mostrou como a criatividade pode prosperar, mesmo em condições desafiadoras. O que realmente atrai turistas na Coreia do Sul? O Parque Nacional de Jirisan, localizado no sul do país, impressiona com sua beleza natural e rico patrimônio cultural. Este parque único é famoso por seus antigos templos budistas, alguns dos quais têm mais de 1000 anos. Os visitantes vão a esses templos não apenas pela arquitetura impressionante, mas também para desfrutar da atmosfera tranquila que parece sussurrar histórias do passado. As paisagens deslumbrantes com florestas verdes e montanhas calmas criam o cenário perfeito para quem busca paz espiritual ou apenas quer explorar. Cada templo oferece uma visão única da história e cultura budista coreana, muitas vezes animada durante festivais ou tranquila para reflexão em outros dias. Seja você um amante da história, um entusiasta da natureza ou um viajante curioso, o Parque Nacional de Jirisan vai inspirar todos que o visitam. Então, por que não planejar uma viagem para descobrir a harmonia entre natureza e espiritualidade que o aguarda? E se eu te contar sobre um confronto com balões? Na República Tcheca, aconteceu um incidente curioso quando uma pessoa decidiu soltar balões meteorológicos no céu, o que gerou uma reação inesperada. Quando esses balões subiram, as autoridades locais começaram a prestar atenção. Temendo que eles pudessem representar uma ameaça, os oficiais usaram rádio e até armas de fogo para interceptar os balões. Imagine a cena: um dia ensolarado, balões no ar, e as forças de segurança mobilizadas para proteger o céu. Esse evento inusitado levanta questões sobre como reagimos a coisas que podem parecer inofensivas, como balões meteorológicos. Por que tudo isso se intensificou? Isso destaca o equilíbrio entre segurança e compreensão, especialmente em nosso mundo cada vez mais complexo. Então, da próxima vez que você ver um balão, lembre-se de que eles nem sempre são tão inofensivos quanto parecem.
Prepare-se para se surpreender com o crescimento populacional na Índia. O país está passando por um impressionante aumento no número de habitantes, com milhões de pessoas se mudando de áreas rurais para cidades vibrantes. Esse movimento, muitas vezes motivado pela busca por melhores empregos e condições de vida, traz tanto alegrias quanto desafios. Com a rápida expansão de cidades como Mumbai e Delhi, surgem problemas relacionados à oferta de recursos, como moradia, água potável e transporte. Esse fluxo cria pressão sobre a infraestrutura existente, dificultando a tarefa das autoridades locais em lidar com a situação. Além disso, surgem questões como congestionamentos e poluição, que afetam negativamente a qualidade de vida dos moradores. As mudanças demográficas na Índia ressaltam a importância do planejamento e do desenvolvimento sustentável para lidar com essas transformações. Como a Índia pode equilibrar o crescimento com o desenvolvimento da infraestrutura para garantir um futuro melhor para seus cidadãos? Acredite ou não, Igbura anuncia recorde de nascimento de gêmeos. Esta cidade nigeriana tem a maior taxa de nascimento de gêmeos do mundo, despertando curiosidade e admiração. As famílias aqui frequentemente recebem vários recém-nascidos ao mesmo tempo, e os moradores acreditam que a rica dieta de inhame pode ser o segredo desse fenômeno incrível. O inhame é um alimento básico da região e é rico em nutrientes que alguns acreditam poderem influenciar a fertilidade. Embora não haja evidências científicas que comprovem a relação entre o inhame e o aumento no número de gêmeos, essa crença permanece forte e faz parte da cultura local. As famílias celebram os nascimentos de gêmeos como algo especial, frequentemente organizando festivais e compartilhando histórias sobre gêmeos em sua comunidade. Embora precisemos de mais pesquisas para entender as verdadeiras causas desse fenômeno único, a declaração de Igbura definitivamente levanta questões interessantes sobre a relação entre dieta, genética e cultura. Será que as escolhas alimentares realmente influenciam os resultados reprodutivos? Você pode se surpreender. A Terra já foi uma enorme bola de neve. Há cerca de 650 a 800 milhões de anos, nosso planeta passou por um evento incrível conhecido como Terra-Neve, quando grande parte de sua superfície, incluindo os oceanos, congelou completamente. Imagine um mundo onde o gelo se estendia de polo a polo, cobrindo até regiões tropicais. Cientistas encontraram depósitos de gelo nesses lugares quentes, indicando que enormes camadas de gelo mudaram o clima do planeta. A teoria sugere que a temperatura caiu tanto que o gelo começou a refletir a luz solar, resfriando ainda mais a Terra. Esse ciclo criou um frio autossustentável que durou milhões de anos. É impressionante pensar em como mudanças climáticas extremas permitiram que a vida se adaptasse e evoluísse depois, abrindo caminho para a rica biodiversidade que vemos hoje. Como a vida conseguiu sobreviver em uma época tão fria? Acredite ou não, gorilas adultos comem 18 quilos por dia. Esses gigantes gentis se alimentam principalmente de folhas, caules, frutas e bambu, destacando sua surpreendente dieta vegetariana. Imagine um ser que pesa até 180 quilos, consumindo grandes quantidades de vegetação todos os dias. Seu apetite impressionante ajuda a manter o equilíbrio nos ecossistemas. Quando os gorilas se alimentam, eles dispersam sementes das frutas que comeram, o que favorece o crescimento das plantas em seu habitat. Esse papel importante mantém a biodiversidade, permitindo que diferentes espécies de plantas prosperem. Embora possam parecer ameaçadores, esses herbívoros são conhecidos por seu caráter pacífico e laços familiares fortes. Gorilas adultos geralmente atuam como protetores de seus grupos, garantindo segurança contra predadores. Infelizmente, muitas espécies de gorilas estão ameaçadas de extinção, principalmente devido à perda de habitat e à caça ilegal. Compreender sua dieta e papel no ecossistema pode nos ajudar a proteger esses animais incríveis. Portanto, da próxima vez que você pensar em gorilas, lembre-se de que eles não são apenas grandes, eles desempenham um papel crucial na manutenção da saúde e prosperidade de seu habitat. Você sabia que gorilas reagem a pílulas anticoncepcionais? Estudos mostram que esses majestosos seres respondem aos contraceptivos hormonais da mesma forma que os humanos. Essa semelhança surpreendente destaca a profunda conexão genética entre nós e os grandes primatas. Quando os gorilas são expostos a hormônios contraceptivos, ocorrem mudanças em seus corpos que lembram os efeitos observados nos humanos. Essa semelhança biológica não só fascina os cientistas,
mas também desempenham um papel importante na compreensão da saúde reprodutiva entre diferentes espécies. Ao estudar como os gorilas, nossos parentes próximos, reagem a esses medicamentos, os pesquisadores podem obter informações valiosas sobre a saúde humana e a saúde dos primatas. Essa colaboração entre espécies não apenas aprofunda nosso conhecimento sobre os sistemas reprodutivos, mas também nos ajuda a perceber a importância de proteger esses incríveis animais e seus habitats. Que outras conexões surpreendentes podemos descobrir entre os humanos e nossos parentes animais? Você sabia que a tabela periódica mudou a química para sempre? Dmitri Mendeleev criou a tabela periódica em 1869, organizando todos os elementos químicos conhecidos de acordo com seus números atômicos. Esse sistema genial não apenas agrupou elementos semelhantes, mas também revelou padrões surpreendentes em suas propriedades, facilitando a compreensão das interações entre eles. É interessante notar que Mendeleev até previu a existência de elementos ainda não descobertos, que mais tarde foram encontrados e se encaixaram perfeitamente em sua tabela. Hoje, a tabela periódica continua sendo a base da química e da educação científica em todo o mundo, ajudando estudantes e pesquisadores a navegar no complexo mundo dos elementos. Ela contém mais de 100 elementos, cada um com suas características únicas, influenciando tudo, desde o ar que respiramos até as tecnologias que usamos. Então, da próxima vez que você olhar para a tabela periódica, lembre-se de como ela mudou nossa compreensão da natureza. Você sabia que as fitas nos sacos de pão indicam os dias de fabricação? Essas fitas coloridas não são apenas decorativas, elas funcionam como um código secreto para as lojas. Cada cor representa um dia da semana, ajudando os padeiros e funcionários a saber quando o pão foi assado. Por exemplo, se você vê uma fita azul, isso geralmente significa que o pão foi feito na segunda-feira. Outras cores representam dias diferentes, e a ideia é vender o pão mais fresco e reduzir o desperdício. Esse pequeno sistema é muito útil em padarias e supermercados movimentados, onde o pão é assado diariamente. Ao olhar a cor da fita, os funcionários podem facilmente identificar quais pães devem ser vendidos primeiro, garantindo que os clientes recebam o produto mais fresco. Na próxima vez que você pegar um pão, preste atenção na fita. Ela não só ajuda a monitorar a frescura, mas também conecta você a um método que muitos desconhecem. Não é incrível como algo tão pequeno pode conter informações tão importantes? O que realmente causa a dependência de cigarros em crianças na Indonésia? Em um caso alarmante, um menino chamado Aldi Rizal se tornou dependente de cigarros aos 18 meses, fumando mais de 40 cigarros por dia até os 5 anos. Sua história chocante atraiu a atenção internacional e revelou um sério problema de controle fraco sobre o tabaco na Indonésia. A dependência de Aldi levantou questões importantes sobre como crianças podem ser expostas a substâncias tão prejudiciais em uma idade tão jovem. Quando seu caso ganhou destaque na mídia, isso gerou discussões importantes sobre saúde pública, dependência e bem-estar infantil. Reconhecendo os perigos dessa dependência, Aldi foi enviado para a reabilitação, com o objetivo de não apenas ajudá-lo, mas também aumentar a conscientização sobre a necessidade de leis mais rigorosas que protejam as crianças do tabaco. Essa situação triste nos lembra da importância de proteger nossa juventude e da necessidade de abordar as consequências mais amplas do uso de tabaco na sociedade. Você vai se surpreender ao saber que os elefantes adoram grama. A grama dos elefantes, cientificamente conhecida como miscanthus, pode crescer até impressionantes 3 metros de altura. Essa planta incrível não só impressiona pelo seu tamanho, mas também desempenha um papel importante nos ecossistemas africanos. Muitos animais dependem da grama dos elefantes, usando-a para abrigo e alimento. Herbívoros como elefantes, zebras e várias espécies de antílopes apreciam suas folhas suculentas, que oferecem alto valor nutricional. Ao mesmo tempo, criaturas menores encontram abrigo entre os robustos talos, que os protegem de predadores. Essa grama prospera em climas quentes, frequentemente formando densos matagais que criam um ecossistema vibrante. A grama dos elefantes não é apenas uma planta grande, ela é uma parte essencial da vida na savana. Você já se perguntou como os animais interagem com o meio ambiente? No caso da grama dos elefantes, as conexões são muito profundas. Você sabia que existem bicicletas de madeira? Essas bicicletas totalmente funcionais são feitas com um trabalho artesanal inovador e são inteiramente de madeira, provando que o metal não é a única opção para sua fabricação.
O design único destaca a sustentabilidade, utilizando recursos renováveis e oferecendo uma alternativa ecológica às bicicletas tradicionais. A habilidade envolvida em sua criação demonstra talentos incríveis e atenção aos detalhes, tornando cada modelo uma verdadeira obra de arte. No entanto, apesar do visual estiloso e dos benefícios para o planeta, as bicicletas de madeira enfrentam alguns desafios. Por exemplo, elas podem ser mais suscetíveis a danos causados pela água. Por isso, cuidar delas é importante para a durabilidade. Os ciclistas precisam pensar em como proteger sua bicicleta de madeira da chuva ou da umidade. Apesar dessas dificuldades práticas, a combinação de arte e funcionalidade nas bicicletas de madeira é um passo empolgante em direção a um transporte inovador e ecológico. Você andaria em uma bicicleta de madeira? Prepare-se para se surpreender com os desafios da infância de Mike Tyson. Com apenas 13 anos, o campeão mundial de boxe peso pesado já havia sido preso 38 vezes. Crescendo no Brooklyn, Nova York, Mike enfrentou muitas dificuldades que moldaram sua vida desde cedo. Ele teve uma infância turbulenta, marcada por uma família desfeita e pobreza. Como garoto, ele se envolveu em pequenos crimes para encontrar seu lugar e sobreviver em um ambiente difícil. Cada prisão revelava um pouco do seu passado conturbado, mostrando as batalhas que ele enfrentou antes de subir ao ringue. Apesar dessas dificuldades, o incrível talento de Tyson se destacou. Sob a orientação do treinador Cus D'Amato, ele transformou sua vida e se tornou o campeão mundial mais jovem dos pesos pesados aos 20 anos. A história de Tyson é um lembrete da força da resiliência e da capacidade de superar desafios. Não é incrível até onde ele chegou? Reconhecer a mentira pode ser difícil, mas pesquisas recentes mostram que prestar atenção em como uma pessoa responde pode ser mais informativo do que as palavras que ela usa. Pessoas honestas geralmente dão respostas detalhadas e elaboradas, se aprofundando nas explicações e demonstrando confiança no que dizem. Por outro lado, mentirosos tendem a dar respostas simples, repetindo as mesmas coisas, sem adicionar novas informações. Essa falta de detalhes pode ser um sinal preocupante de que a pessoa pode não estar sendo totalmente honesta. Ao focar na maneira e na profundidade das respostas, e não apenas no que é dito, podemos melhorar nossa capacidade de distinguir a verdade da mentira. Portanto, da próxima vez que você estiver em uma conversa, lembre-se de que é importante ouvir atentamente como alguém responde. É aí que muitas vezes estão as pistas. Um fato interessante sobre Bill Gates. Em 1994, foi tirada uma foto impressionante, onde Gates segura um CD enquanto está sentado em altas pilhas de papel. Essa imagem não é apenas decorativa, ela mostra claramente a incrível capacidade de armazenamento desse disco, que comportava a mesma quantidade de informações que enormes montanhas de papel. Imagine que toda a informação de bibliotecas inteiras cabe em algo que pode ser facilmente segurado com uma mão. Naquela época, essa foto era um forte lembrete do rápido avanço da tecnologia. O CD podia armazenar cerca de 700 megabytes, enquanto essas pilhas de papel representavam muitos papéis necessários para guardar a mesma quantidade de dados fisicamente. Gates, como um visionário da tecnologia, sempre destacou a importância do armazenamento e acesso eficiente aos dados. E essa imagem icônica transmite perfeitamente essa ideia. Você consegue acreditar em quão longe chegamos desde então? Sentindo estresse? Experimente a caneta anti-estresse. Este instrumento inovador não é apenas uma caneta comum. Ela foi projetada com uma tinta ergonômica, tornando a escrita confortável e agradável para quem faz anotações ou listas de tarefas. O design ergonômico permite que a caneta se encaixe bem na mão, reduzindo a tensão e o cansaço. Imagine poder escrever por longos períodos sem desconforto. Muitos não percebem como uma simples caneta pode transformar sua experiência de escrita. Cada movimento da caneta facilita uma escrita mais fluida, permitindo que as ideias fluam facilmente para o papel. É a escolha perfeita para estudantes sob pressão antes de provas ou para profissionais em reuniões. O processo relaxante de escrever pode ser surpreendentemente calmante, transformando uma tarefa rotineira em uma atividade terapêutica. Em um mundo onde o estresse é uma preocupação constante, por que não experimentar este inteligente instrumento? Você pode descobrir que a caneta pode não apenas ajudar você a escrever, mas também a relaxar. E se você se hospedasse em um enorme hotel em forma de guitarra?
Na Flórida, há um hotel incrível em forma de guitarra Stratocaster com 137 metros de comprimento, que oferece uma experiência única para os fãs de rock. Este hotel diferente permite que os hóspedes realizem seus sonhos de viver como uma estrela do rock, mesmo que não saibam tocar uma nota. Imagine acordar em um quarto, decorado como um paraíso musical, cercado por guitarras elétricas e itens de ícones da música. Dentro você encontrará comodidades luxuosas, incluindo um spa relaxante, restaurantes maravilhosos e opções de entretenimento emocionantes. O hotel também oferece vistas deslumbrantes da região, permitindo que os hóspedes desfrutem da vibrante atmosfera da Flórida. Você pode até participar de eventos musicais ao vivo, fazendo você se sentir como se estivesse em um show. Seja você um amante da música ou apenas procurando um lugar legal para relaxar, este hotel em forma de guitarra oferece uma experiência inesquecível que combina o glamour da vida rock and roll com comodidades modernas. Pronto para brilhar em grande estilo? Difícil de acreditar, mas o plunking tomou as redes sociais. Em 2011, uma tendência estranha chamada plunking, ou jogo de deitar, conquistou a internet. Essa atividade inusitada consistia em deitar de barriga para baixo em lugares únicos e às vezes inesperados, com as mãos ao lado do corpo e os dedos dos pés firmemente no chão. Era especialmente divertido ser criativo ao tirar fotos das suas aventuras de plunking, desde deitar em bancos de parques até sentar em estátuas. Quanto mais inusitado o lugar, melhor. A tendência ganhou rapidamente popularidade, com as pessoas compartilhando suas fotos de plunking em plataformas como Facebook e Twitter, gerando uma onda de imitações. No entanto, nem todos os truques de plunking eram inofensivos. Algumas pessoas se arriscavam e acabavam em situações perigosas. Apesar de sua natureza, às vezes imprudente, o plunking continua sendo um momento marcante na cultura da internet, lembrando-nos da criatividade selvagem que pode surgir na era digital. Não está na hora de ressuscitar o plunking? Prepare-se para se surpreender com o método de nascimento das rãs do Suriname. Esses seres incríveis, conhecidos como pipa-pipa, têm uma das formas mais inusitadas de reprodução no reino animal. Em vez de colocar ovos na água, como a maioria das rãs, a fêmea do Suriname carrega seus filhotes em bolsas especiais sob a pele. Imagine pequenas células parecidas com favo de mel, onde os bebês se desenvolvem por 12 a 20 semanas. Durante esse tempo, eles passam por transformações impressionantes, pulando a fase de girino que muitas outras rãs têm. Quando estão totalmente formadas, as pequenas rãs saem das costas da mãe, prontas para explorar o mundo. Essa estratégia única de reprodução não só protege os filhotes de predadores, mas também permite que comecem a vida em uma fase mais avançada, aumentando suas chances de sobrevivência. Adaptando-se de maneira tão surpreendente, as rãs do Suriname mostram as maravilhas da evolução e como a vida pode prosperar em formas inesperadas. A natureza não é cheia de surpresas? O equinócio acontece 2 vezes por ano, quando o eixo de rotação da Terra está perfeitamente equilibrado, nem inclinado para o Sol, nem afastado dele. Essa posição única faz com que o Sol ilumine diretamente o Equador, resultando em quase igual duração do dia e da noite para todos na Terra. Em março, celebramos o equinócio da primavera e, em setembro, o da outono. Nessa época, você pode aproveitar um dia claro que dura cerca de 12 horas, não importa onde você esteja. A palavra equinócio vem do latim e significa noite igual. E esse fenômeno incrível sinaliza a mudança das estações. Portanto, se você está planejando um piquenique na primavera ou se preparando para as aconchegantes noites de outono, o equinócio é o momento perfeito para apreciar a beleza do equilíbrio em nosso mundo e o ritmo em mudança da natureza. Está pronto para sentir a magia dos equinócios? Você consegue imaginar um lugar sem aeroportos? Tristã da Cunha é uma das ilhas habitadas mais remotas do mundo, localizada na parte sul do Oceano Atlântico. Este lugar isolado é surpreendente porque não há aeroportos, hotéis ou restaurantes, tornando-o um verdadeiro refúgio da vida moderna. Para chegar a Tristã da Cunha, é preciso ir de barco, e a viagem leva 6 dias a partir da África do Sul. Imagine-se navegando pelo vasto oceano e, finalmente, chegando a uma pequena comunidade onde todos se conhecem. A ilha abriga cerca de 250 moradores que levam uma vida intimamente ligada à natureza. Não há turismo comercial aqui, e os habitantes se concentram na pesca e na agricultura, formando uma comunidade unida onde as tradições prosperam. Cercado por impressionantes penhascos e vistas deslumbrantes, este canto escondido impressiona aqueles que se atrevem a fazer a longa jornada.
É um lembrete fascinante de que ainda existem lugares puros e intocados em nosso mundo. Quem sabe, talvez um dia você também decida embarcar nessa aventura. Muitos não sabem, mas Tolstói era um radical. Nos últimos anos de sua vida, o famoso escritor russo Lev Tolstói decidiu abrir mão de sua riqueza e optar por um estilo de vida mais simples. Essa transformação surpreendente aconteceu devido a um profundo despertar espiritual que o levou a princípios de simplicidade e renúncia. Em vez de viver no luxo, ele doou grande parte de sua fortuna para a família, amigos e necessitados, escolhendo uma vida ascética focada no crescimento espiritual e na integridade moral. Essa não foi apenas uma escolha pessoal, suas ações tiveram um impacto significativo. As mudanças radicais de Tolstói inspiraram muitos reformadores sociais e pensadores que admiravam sua firmeza em suas convicções. Suas obras tardias, repletas dessas ideias, desafiavam as normas sociais e continuam a inspirar discussões sobre moralidade e justiça social até hoje. Não é incrível como a transformação de uma única pessoa pode ressoar por gerações? Conheça Missy, a vaca lendária da indústria do leite. Missy não é uma vaca comum. Ela é uma verdadeira estrela da produção de leite, avaliada em 1,2 milhão de dólares. Ela produz 50% mais leite do que suas colegas e possui características genéticas excepcionais. Imagine uma celebridade no mundo das vacas. Essa é Missy. Fazendeiros e produtores de leite sempre buscam vacas como ela, pois aumentam significativamente a produção e a eficiência do leite. Todos os dias, a contribuição de Missy apoia as economias locais e fornece leite nutritivo para as famílias. Sua genética é tão impressionante que pode ser usada para criar futuras vacas de alta produção, garantindo que seu legado viva por séculos. Quem diria que uma única vaca poderia ter um impacto tão grande na indústria do leite? Com Missy à frente, o futuro da produção de leite pode ser mais brilhante do que nunca. Você sabia que seu cérebro faz um truque incrível? Quando você olha para uma foto ou cena, seus olhos capturam a imagem de cabeça para baixo. Isso acontece porque a lente dos seus olhos inverte o que você vê antes de enviar para o cérebro. Mas o mais impressionante é que seu cérebro, como um fotógrafo experiente, automaticamente vira a imagem de volta para a posição correta. Essa habilidade incrível permite que você perceba o mundo com precisão, mesmo sem pensar sobre isso. A área de processamento visual no cérebro interpreta rapidamente essas imagens invertidas, permitindo que você reconheça objetos, se oriente no espaço e interaja com outras pessoas sem esforço. Então, da próxima vez que você admirar uma bela paisagem ou o rosto de um amigo querido, lembre-se de que seu cérebro está trabalhando arduamente nos bastidores para que tudo fique na direção certa. Prepare-se para uma comparação chocante de perigos. Quiropraxistas, muitas vezes vistos como especialistas em saúde, são responsáveis por mais mortes anualmente do que tubarões. Essa estatística surpreende e preocupa em relação à segurança de algumas práticas quiropráticas. Embora muitos procurem quiropraxistas por dores nas costas e rigidez, nem todos entendem que diferentes métodos podem ter seus riscos. Por exemplo, manipulações na região do pescoço estão ligadas a complicações sérias, incluindo derrame. Esse fato pode ser alarmante, considerando que a porcentagem de lesões graves ainda é relativamente baixa, mas cada caso é importante. Assim como em qualquer tratamento, entender os riscos potenciais é fundamental. Pacientes devem discutir abertamente com os quiropraxistas os procedimentos que podem realizar para estarem informados. Então, devemos reconsiderar nossa percepção sobre a segurança da quiropraxia em comparação com outros riscos.